Boa noite. É um prazer muito grande recebê-los em nossa casa. A Intrépides é o Instituto de Treinamento, Pesquisa e Desenvolvimento do Ser, hoje recebendo o lançamento do livro Filosofia Latino-Americana e Brasileira, autor, professor Dr. Rui Valese e autora, professora doutora Gisele Moura. A Intrépides é um instituto de treinamento, pesquisa e desenvolvimento do ser que trabalha com vários temas, com vários cursos, com várias atividades. Entre elas, nós temos aqui, vamos deixar para vocês o nosso flyer com as nossas programações, compostos por 15 participantes, colaboradores e parceiros, pessoas da mais alta gabarito nas suas áreas e nas suas atuações, como técnicos, mestres, doutores e especialistas que compõem a casa e que vêm até nós para promover os seus treinamentos, seus cursos, seus workshops, e nós estamos aqui para receber também, se você tem necessidade de locar um espaço para o seu evento ou compor a nossa equipe de trabalho, sejam bem-vindos. Muito obrigada. Agora eu vou passar a palavra para o professor Dr. Rui, continuidade dos trabalhos. Sejam bem-vindos e uma boa noite, um bom lançamento para nós. Boa noite a todos, boa noite a quem está aqui presente nos acompanhando nesse momento, a todos aqueles e a todas aquelas que nos acompanham pela internet. Então, nós vamos dar continuidade ao início do lançamento do livro. Primeiramente, passando a palavra para o professor Luiz Fernando, que é o coordenador do curso de Filosofia de Licenciatura e Bacharelado da Uninter, para dar a sua primeira palavra. Obrigado, Rui. Boa noite a todos vocês que estão acompanhando pela internet. Quem está aqui, dizer que é uma satisfação participar do lançamento desse livro, porque acredito que quem primeiro pensou e depois sugeriu lá para o MBE do curso, para o colegiado, colocar essa obra e a disciplina no curso, né? Tive essa ideia, coloquei. Nós já tínhamos uma disciplina de História e Filosofia no Brasil, mas aí o entendimento de que é necessário estender também e abordar o pensamento, né? A filosofia latino-americana. Em tempos como os nossos, de crise, às vezes, do pensamento, né, de proibição até de pensar, é muito importante isso, voltar a olhar aqui para o nosso pensamento, para a valorização daquilo que já foi produzido aqui no Brasil, na América Latina, em termos de pensamento e que faz parte da nossa identidade, que muitas vezes nos é negado até de conhecer a história, né? Ninguém precisa se aprofundar, mas pelo menos saber que existiu, porque se nós não pensarmos por nós mesmos, né? Se não tivermos o nosso pensamento, a nossa visão, alguém vai pensar por nós, ou vai nos pensar, vai dizer para a gente como é que a gente tem que viver, como é que a gente tem que pensar, e aí o exercício da razão, a autonomia, né? Pensando nos modos de Kant, fica longe disso, né, gente? Então, eu acredito que esse livro, agora e para a posteridade, vai ser assim uma semente lançada para que outros também tenham coragem de fazer isso. Eu sei que deve ter dado muito trabalho para o Rui, para a professora Gisele, teve que fazer muita pesquisa, né? Porque também não tem tanta coisa escrita assim sobre isso, e é preciso encontrar, tem, professor, mas de qualidade. Então, aí é o olhar dos autores, o cuidado, né? O que se vai colocar nesse livro, para que também seja uma fonte depois, né? Fonte e também motivação para novas pesquisas, para novos estudos, que muitos estudantes, né, de filosofia, de outras áreas também, possam aí fazer uso dessa obra para consultar, talvez para depois ir aos originais, para ir aos autores, e que isso contribua muito
para o desenvolvimento do nosso pensamento próprio, né, brasileiro e latino-americano. Agradeço e passo a palavra ao professor Luiz. Obrigado, professor Luiz Fernando. Então, dando continuidade a esse lançamento, né, primeiramente eu quero assim, agradecer o convite feito pelo professor Luiz para escrever essa obra. É um desafio, e foi um desafio grande, né, mas abraçado assim com muito amor, né, aquilo que, em alguma medida, também caracteriza a filosofia na América Latina. É aquela filosofia que é feita aqui e a partir daqui, não necessariamente uma filosofia pensada a partir, né, de autores europeus que também são importantes, mas uma filosofia que se pensa a partir do nosso continente. Agradecer a professora Gisele, né, que aceitou, né, o desafio também de escrever o último capítulo do livro, né, sobre filosofia da libertação, né, que é uma invenção, digamos assim, da filosofia no século XX, que eu coloco ela junto com outras perspectivas filosóficas que surgiram no século XX em termos mundiais, né, assim tão importante quanto foi e é, né, a fenomenologia, né, o existencialismo, o próprio estruturalismo e outras filosofias que surgiram ao longo do século XX, né, exatamente porque traz uma novidade, né, não é repetir mais do mesmo, mas é porque traz uma novidade, uma nova perspectiva de pensamento para a filosofia, tanto para nós quanto para a filosofia mundial, né? E aí, eu quero falar um pouquinho sobre a obra, né? Começando de uma citação de uma música composta por Fernando Brant e Milton Nascimento, que, aliás, a própria história da música, ela é bastante interessante, né? Foi um momento em que o Milton Nascimento se encontrava meio que num processo de depressão, né? Começo da década de 80, né? Isso ele conta num daqueles programas de TV Cultura gravava, né? De entrevistas com artistas, que assim a gente fica sabendo a história do como que surgiu a letra da música e todo o contexto, né? Até o artista compor a obra, né? E aí o Milton fala que exatamente disso, que quando ele e o Brant compuseram essa letra e fizeram a música também, ele estava num processo de depressão, de negação, e quando eles assim, né, e vou dizer textualmente, né, ficar de frente para o mar e de costas para o Brasil não vai fazer desse lugar um bom país, né? Então, eu lembro assim que quando eu assisti essa entrevista, né, falei, puxa vida, a gente vê o artista lá no palco cantando, né, e quando o Milton canta, parece que é uma divindade que está ali cantando, não é assim, parece que é coisa de outro mundo, né? A gente não tem ideia, né, do que está por trás da concepção de uma obra, né? De toda a questão existencial, de toda a questão humana, toda a questão metafísica mesmo de se colocar, né? E às vezes quando a gente ouve essa música, né, a gente fala assim, mas o que ele queria dizer com ficar de frente para o mar e de costas para o Brasil? Tem um sentido simbólico, né? E o sentido simbólico é que boa parte da história da América Latina, né, nós praticamente ficamos de costas para nós, né, ou para o nosso continente, e olhando para fora, né, olhando para o mar, olhando para a Europa, olhando agora para os Estados Unidos, olhando para outras culturas, né, para outras ontologias, para outros pensares, e esquecendo de se olhar, né, de se enxergar, né, como um povo, como um continente, como uma história que começa bem anterior, inclusive, à chegada dos próprios europeus aqui, né, lá nos final do século XV e começo do século XVI. Né, 1492 com Colombo, oficialmente, e depois Cabral por essas partes aqui, né, e suas caravelas, né, em 1500. E uma coisa que a gente pensou, né, na elaboração da obra, então, é recuperar tanto um pensamento que já era anterior à chegada dos europeus aqui, e como esse pensamento, né, ele, vamos assim, vai se comportar com a chegada, e o pensamento que vem aqui, né, o Dúcio tem um artigo que ele escreveu ali por 1992, mais ou menos, começo da década de 90, onde ele fala desse encontro de duas culturas, de encontro de duas ontologias, né? E não é um encontro, não foi um encontro assim
amistoso, muito pelo contrário, né? Foi um encontro violento, foi um encontro de destruição de uma parte em relação à outra parte, né? A outra ontologia, né? Ou como ele fala assim, a outra totalidade, né? Vem uma totalidade que quer se impor, né, a uma que já existia aqui. E quando a gente pesquisa alguns autores latino-americanos, nós vamos perceber que aqui já se fazia filosofia, já se tinha pensamento filosófico, né? Os náhuas, né, eles têm um sujeito na cultura deles, que é o Tlamatinini, né, que é o equivalente ao que os gregos produziram de filósofo, né? E eles faziam esse exercício da razão, né, faziam esse exercício de compreender o mundo e de se colocar diante do mundo, da mesma forma como a filosofia grega vai fazer por volta do século VIII, século VII a.C., lá com os pré-socráticos, depois mais, né, recentemente eu digo assim, né, do século IV, com Platão, com Sócrates, com Aristóteles e assim por diante, né? E escrevendo a obra, então, esse trabalho de pesquisa, de você procurar autores, procurar referências, você começa exatamente a fazer esse processo, né, que o Milton Nascimento propõe, né? Chega de nós ficarmos olhando para o mar, né, olhando para o mar Atlântico, e não olhando para o nosso continente. Aí você começa a descobrir autores fantásticos, né? Autores que produziram uma filosofia original, como, por exemplo, a Sor Inês de la Cruz, né, que vai, inclusive, fazer uma provocação ao Aristóteles, se bem que o Aristóteles não estava a ponto de poder responder, né, que ela vai dizer o seguinte, né, que se o Aristóteles tivesse ido para a cozinha, né, e feito alguns quitutes, talvez ele tivesse produzido melhor filosofia do que ele já tinha produzido. E é engraçado que tem uma autora brasileira, né, uma poeta brasileira, a Elisa Lucinda, que ela tem um poema que ela fala algo bem semelhante a isso, né? A Cirlei, inclusive, esse poema decor, né, que ela fala assim que é da poeira do cotidiano que a mulher extrai filosofia, né? Ou seja, é desse contato com o mundo real, com o mundo concreto, que nós devemos produzir filosofia. E, ao mesmo tempo, né, produzindo filosofia desse mundo real, desse mundo concreto, depois de fazer esse exercício da reflexão, voltar para esse mesmo mundo concreto e olhá-lo de maneira diferente, interferi-lo na sua constituição, na sua organização e assim por diante. Então, essas são algumas das motivações, né, para a escrita da obra. E aí, um primeiro desafio, né, é exatamente responder a seguinte questão: tá, mas existe filosofia nesse continente? E esse é um primeiro problema que a gente teve que resolver e tem que resolver constantemente, né? Nós, professores de filosofia, temos um problema quando entramos em sala de aula, que é justificar a necessidade de se estudar filosofia, né? Então, uma boa parte dos alunos tem aquela questão assim, tá, mas para que filosofia? Né? O que é filosofia? E a escrita da obra começa por enfrentando esse desafio, né? E afirmando categoricamente: existe sim uma filosofia latino-americana, né? Como existe uma filosofia que é original, que é produzida aqui, que é pensada a partir da nossa realidade, né? E não a partir de uma outra realidade. Como também existem grandes filósofos nesse continente que, mesmo não se atendo a essas questões da filosofia latino-americana, né, mas quando eles pegam autores, né, da história da filosofia, autores clássicos, como um Kant, como um Hegel, como um René Descartes, como Aristóteles, como Platão, como Sócrates, assim por diante, também produziram grandes contribuições para a filosofia. Ou seja, nós temos filosofia de todos os sentidos, desde aquela que é pensada a partir aqui da América Latina, quanto também aquela que é pensada, né, ainda que sejam problemas não necessariamente nossos, mas que também serve, inclusive, para nós fazermos a leitura do nosso mundo, a leitura da nossa realidade, né? E aí, assim, a título de explicação, assim, como é que está organizada a obra, né? E esse também foi um cuidado que eu fiz questão, né, e depois discutindo com a Gisele, né, quando a gente convidei ela para o capítulo de Filosofia da Libertação, né, que é um cuidado, assim, de primeiro, mostrar o contexto histórico-social de um determinado período, trazer as ideias, os filósofos, as filósofas que estavam pensando aquele mesmo contexto e de que maneira essa realidade ela interferiu, né, ou interfere no pensamento deles,
e ao mesmo tempo que contribuição eles vão dar para essa mesma realidade. Então, fazer esse movimento, né, da prática, teoria, prática, né, ou teoria, prática, teoria. Ou seja, para mostrar exatamente que a filosofia é algo em movimento, é um constante devir, né? E é um constante devir e uma relação com a própria realidade, com a própria história, com os problemas que está vivendo naquele momento, né? Então, essa é uma primeira questão em relação à organização da obra. Daí, trazer os principais, né, pensadores daquele período, as suas obras, a sua contribuição para aquele momento histórico. E todo o capítulo, né, nós fizemos questão de trazer uma pensadora latino-americana, né, uma mulher para um livro de filosofia. Porque esse também é um outro problema na história da filosofia, né? A gente imagina, né, até pela própria formação, pela própria narrativa histórica da história da filosofia, de que a filosofia é uma coisa só para homem, né, de que que a filosofia é do universo masculino, ou que as mulheres não têm a habilidade, não têm a competência para também produzir filosofia. E quando nós vamos observar, né, nós vamos ver que, na realidade, elas também participaram da filosofia. No entanto, por essa narrativa histórica, né, ela ser feita, né, basicamente por homens, então vão ser apresentados quem? Os pensadores homens, né? Então, as mulheres, mesmo que elas tivessem produzido filosofia e filosofia de qualidade, elas vão ficar escanteadas, né? E aí nós vemos, então, uma relação de poder, né, dentro desse universo, né, de negação de um sujeito dentro desse processo da filosofia. Da mesma forma como nós vemos, quando se nega a existência de uma filosofia na América Latina e uma filosofia latino-americana, também é uma relação de poder, né? Também é uma forma de dizer o seguinte, ó, você não sabe pensar, você não produz pensamento próprio, se contente no máximo em compreender o que nós falamos, né, ou em reproduzir aquilo que nós falamos e já basta para você, já está bom para você. E aí um desafio que a gente lança, né, retomando aqui a palavra do professor Luiz Fernando, é exatamente esse. Vamos pensar, vamos ousar, né, vamos ousar pensar. Né, o Kant, né, no final do primeiro parágrafo de um texto que ele escreveu, resposta à pergunta o que é esclarecimento, ele fala exatamente isso, né? Saber e aude, né? Ouse saber, ouse buscar o conhecimento, né? Então, no final de cada capítulo, nós trabalhamos uma pensadora latino-americana, alguma que tenha uma repercussão em termos continentais, e outras vezes nós trazemos uma pensadora nacional, né? Que ainda talvez não tenha conseguido a projeção que mereça, mas que é importante porque é alguém que se colocou para pensar a própria realidade de sujeito histórico e a realidade do próprio país, né, e a própria condição. Então, essa é um pouco a organização da obra, né, e o lançamento desse livro hoje, né, eu acredito que se reveste, né, pela triste coincidência, né, de também um grito de revolta, né, um grito de manifestar, de resistência, dizer o seguinte, a filosofia, assim como a sociologia e todas as disciplinas de humanidades, elas são fundamentais na formação do ser humano. Elas são fundamentais, né? Não podemos pensar as disciplinas, né, ou o currículo, como ele é montado, apenas no sentido de você formar mão de obra para o mercado de trabalho, ou que o aluno vá, seja para o ensino médio, seja para o ensino superior, e o único objetivo dele é ter uma profissão para depois ele ganhar dinheiro, né? Como se a dimensão econômica, essa parte econômica material, fosse, né, a mais importante, a determinante e a única da nossa existência, né? Então, também, essa triste coincidência também uma forma também de a gente dizer o seguinte, olha, estamos presentes. A filosofia se faz presente para dizer o seguinte, ela é fundamental nesse momento histórico que nós vivemos, não somente no nosso país, mas também no nosso continente, e também em termos mundiais, né? Se nós pegarmos aí alguns acontecimentos na esfera mundial, pego apenas um para mostrar assim, a importância que tem a filosofia nesse momento, né? Num dos últimos ataques terroristas que ocorreram, né, o sujeito que estava cometendo o atentado terrorista, ele estava transmitindo a ação ao vivo da sua ação, né? Isso nos coloca para pensar o seguinte,
Que racionalidade é essa que nós estamos vivendo? Como é que nós estamos nos relacionando com os outros? Né? Que fundamentos nós estamos tomando, né, para nós pensarmos essa relação com o outro, com o diferente, com aquele que pensa diferente, com aquele que sente diferente, com aquele que vive de maneira diferente? Né? Então, isso, entre tantos outros fatos que nós temos aí, que a gente poderia citar para dizer, olha, para reafirmar exatamente a importância de nós pensarmos filosoficamente, né, nos colocarmos filosoficamente diante do mundo. Tá? Convido vocês, tanto os que estão aqui presentes, quanto aqueles que estão nos acompanhando, né, pela internet nesse momento, a fazer a leitura da obra, né, a fazer as críticas que são necessárias, né, a fazer as contribuições. A procura está sendo assim, bastante interessante, né, daqueles alunos do curso de filosofia, principalmente de licenciatura, que não vão, pelo menos por enquanto, né, poder estudar essa disciplina, né, professor Luiz? Né, mas eles querem ler a obra porque se interessaram. Então, a obra tem esse caráter de provocação mesmo, né, de provocar para pensar. Ela não traz, assim, respostas definitivas, não foi essa a intenção, mas mais a intenção foi, assim, de trazer alguns dos filósofos que nós temos. E esse foi um outro problema também. Quais nós vamos colocar no livro? Né? E aí a gente tem que fazer escolhas, fazer opção, e aí às vezes a gente acaba deixando, né, puxa, mas o fulano podia ter entrado, ter merecido, mas a gente trabalha com uma restrição de quantidade de páginas também, né, e aí a gente tem que fazer as opções necessárias. Tá? Então é isso, fica o convite aí para quem quiser adquirir depois, entrar em contato conosco, né, e também conversar aí pelas redes sociais, né, sobre essa obra. A gente fica aberto para poder atender sempre que possível. Tá? Passo a palavra agora para a professora Gisele, que também vai falar alguma coisa a respeito aí dessa nossa obra lançada hoje aqui no Instituto Intrépides. Boa noite a todos aqui presentes, boa noite a quem nos assiste, né, nos acompanha aí pelas redes sociais. Agradecer, né, a Intersaberes, editora aí que assumiu com a gente, né, o desafio de publicar esta obra, a Uninter, eu sei que o Luiz é um dos responsáveis também, né, para que esse produto final aí chegasse aqui, tivesse aqui hoje, né, palpável aí nas nossas mãos. Agradecer a Cirlei aí pela recepção carinhosa, sempre muito querida. E acho que é importante também dizer, né, do meu lugar, assim, de fala, né, eu sou professora universitária, professora na Universidade Estadual do Paraná, no campus de União da Vitória, que é uma das universidades mais novas aí, constituídas no estado, né, uma universidade pública, que vem se configurando como universidade, unificando os vários campos das antigas faculdades isoladas, né, nós temos 7 campos no estado, e um desses campos fica em União da Vitória, onde eu trabalho, no Colegiado de Filosofia, que é o único campus também que tem o curso de filosofia, né, na graduação, e nós estamos também com um núcleo lá do nosso mestrado em ensino de filosofia, que é o Prof. Filo, né, que é um mestrado em rede, que tem 17 núcleos no Brasil todo, e é coordenado aqui pela Universidade Federal do Paraná. Então, mais do que nunca, a filosofia está viva, é importante dizer, e ela segue, né, ao longo do tempo, do espaço, né, a filosofia permanece e resiste, né. E eu queria começar falando disso, né, dizendo que na apresentação da obra, né, que eu tive a grata satisfação de receber o convite, de dar ali uma contribuição pontual, né, pelo amigo Rui, que é um amigo de longa data. É bom até a gente não falar muito de quanto tempo, né, Rui, que a gente acaba entregando aí a idade. E fiquei muito feliz pelo convite, porque isso me vem à memória, e acho que é muito importante, principalmente para os jovens que estão nos ouvindo, né, de que falar de ter uma obra, né, em língua portuguesa da filosofia na América Latina, no Brasil, há 20 anos atrás, era algo inimaginável, né. Eu falo isso porque eu fiz graduação em filosofia, o Rui também, né,
e a gente tinha acessos de forma muito marginal a textos, principalmente em língua espanhola, para quem conseguisse ler em inglês, em outras línguas, o que infelizmente ainda é muito, né, atual, né? Eu hoje ainda acabei de ganhar um livro de presente de um carinhosamente me trouxe um livro do Rodolfo Kusch, lá da Argentina, que é um pensador argentino que eu gosto muito, e que a gente ainda não tem traduzido em língua portuguesa, né? Que eu considero um dos clássicos aí do pensamento latino-americano, desse movimento filosófico que é a filosofia da libertação, né? Então, ter uma obra que tem para mim um duplo significado, né? De ter uma obra em língua portuguesa que está falando de uma filosofia a partir da América Latina e do Brasil, e uma obra comprometida com o ensino da filosofia, né? Que tem essa dimensão também de ser um livro que tenta alcançar aí, né, um público de futuros professores, né? Ele tem essa dimensão também do comprometimento com essa dimensão pública da filosofia, que é trabalhar na perspectiva da educação e do ensino. Então, eu fico muito honrada, né, de poder contribuir e dizer, e vou ler aqui uma citação que nós colocamos na nossa apresentação do nosso livro, que eu acho que é bastante atual, né? O José Martí, no final, pensador cubano, né, importante pensador cubano, no final do século XIX, muito atento, né, principalmente porque o José Martí tinha um contato intenso com os Estados Unidos, né, e com a cultura norte-americana. Ele estava muito preocupado com a questão do imperialismo no final do século XIX, né? Ele estava atento ali que a gente estava entrando num contexto, né, que ele considerava muito preocupante para a América Latina, no sentido de que a América Latina tinha construído a questão dos estados nacionais, mas ainda não havia se unificado enquanto América Latina. A questão da unidade na América Latina é uma bandeira que o José Martí levanta, né? E diga-se de passagem, bandeira ainda atual, né? E o José Martí tem uma frase que nós colocamos aqui na apresentação, que ele dizia assim: conhecer o país e governá-lo conforme o conhecimento é a única forma de livrá-lo das tiranias. A história da América, dos Incas até aqui, tem que ser ensinada em detalhes, embora não se ensine a dos arcontes, da Grécia. A nossa Grécia é preferível à Grécia que não é nossa. É mais necessária para nós. Eu acho que é muito atual essa afirmação do José Martí, né? No sentido de que nós temos uma tradição colonial, que é uma tradição colonial não só econômica e política, né? O Rui traz na reflexão dele aqui vários aspectos, e a obra toda ela é perpassada por isso, né? Não é, a filosofia não é um pensamento no vazio, né? Ela se dá a partir de um solo, de uma historicidade, de uma dimensão econômica, política, ela tem um território que gesta esse pensar, né? E a América Latina é um país que é um continente, e o Brasil, nesse continente, parece ser tem uma peculiaridade nisso, que parece que é estar mais de costas ainda para essa realidade, né? O Darcy Ribeiro, que é um autor que eu cito lá no capítulo 6, né, é um autor que denunciou muito isso, né? O Darcy Ribeiro dizia, né, o Brasil precisa descobrir que faz parte da América Latina, né, que não é só a questão do fato de nós falarmos português e o resto da América Latina não falar português, falar espanhol, que justifica essa relação estranha que a gente tem, que é o fato de que a gente está voltado muito mais, né, para a Europa do que para os nossos irmãos, né. Então, também falar de a filosofia na América Latina, no Brasil, neste país tem esse significado muito forte, porque é uma peculiaridade a forma como o Brasil atua nesse continente, né? E então é muito necessário a gente olhar para nós mesmos, né? E eu, quando o Rui me desafiou, né, a escrever sobre um pouco da filosofia da libertação, primeiro, onde vai começar, né? Porque falar dessa temática, libertação, é uma temática da libertação, é um tema da filosofia, né? Porque a filosofia lida com o humano, né? Então, a questão da liberdade, da libertação, é um tema que perpassa a história da filosofia, ainda que nem toda a filosofia seja libertadora,
Eu acho que isso também é importante também a gente ter isso em mente, né? Eu tenho, isso não é um consenso entre os filósofos, né? Eu acho que a gente tem sim que olhar para a filosofia com uma certa desconfiança, ainda que a filosofia se pretenda às vezes, emancipadora, crítica, eu acho que ela também pode dar dominação do outro, do encobrimento do outro, como o Henrique Dussel denuncia e explicita, né, ao fazer uma reflexão a partir da filosofia da libertação. Então, quando eu fui pensar nessa questão da libertação, para escrever o capítulo, a coisa que me veio em mente também foi as múltiplas expressões dessas lutas por libertação na América Latina e da dificuldade que é traduzir isso para um livro. E aí eu coloquei lá no início do capítulo uma imagem, né, que é uma imagem de um artista, um pensador uruguaio, uma imagem do Joaquim Torres Garcia, que é uma imagem que ele denominou América Invertida, né, que é uma imagem de 1943, e que é uma forma da gente dizer também o quanto a arte buscas, né, de olhar para nós mesmos, né. É muito comum na geografia a gente ter aquele mapa mundi, né, de que a Europa está no centro do mundo, né. Só que a gente esquece, né, que a gente tem um globo, apesar de ter gente achando por aí que a Terra é plana, né, assustadoramente, né, a gente está voltando para o período, né, antes de Copérnico, antes de Galileu, medieval, né, mas, e que não há um centro, né, não há um centro, né. Então, o Joaquim Garcia, ele nos chama atenção, não sei se na imagem é possível o pessoal ali ver, né, mas está lá na página 244, né, se você quiser pegar para mostrar ali, Douglas, para a gente, né, e é uma imagem que só essa imagem daria para ficar muitas aulas falando dela, né, isso é a primeira questão que eu queria trazer, né, que a filosofia da libertação se expressa para além do texto, né, a tradição da filosofia é a tradição de uma filosofia que se expressa a partir da sua história e a partir do texto, e muitas vezes a gente confunde e reduz a filosofia ao texto filosófico. O texto filosófico é uma das importantes expressões do pensamento filosófico, e é fundamental essa forma de expressão. Mas o texto filosófico, historicamente também excluiu muitas vozes desse texto. O Rui fez menção aqui às mulheres, né, que a gente tentou contemplar na obra, mas ela também exclui povos e culturas inteiras, né, e entre esses povos e essas culturas inteiras, a gente tem os indígenas, a gente tem a população afro-brasileira, nós temos os africanos, né, então é uma filosofia que se pretende universal a partir de um lugar que era a Europa, ou mais recentemente, né, os Estados Unidos da América. Então, chamar a atenção com essa imagem, né, a América Invertida, é dizer, vamos olhar para o nosso pensar. E aí eu queria fazer menção a uma dimensão importante, que o Rui falou bastante a questão da ontologia, né, que uma coisa que eu acho que o Kusch, né, o Rodolfo Kusch, que eu comentava há pouco, nos chama a atenção, né, que do ponto de vista ontológico, nós, latino-americanos e latino-americanas, nós somos filhos e filhas de uma relação ontológica do ser e do estar, né, é desta relação que se gesta, não sem dor, não sem violência, nós latino-americanos. E é por isso que não é possível apenas falar do ser, a gente precisa, ele gesta uma ontologia do estar. Por que ele gesta essa ontologia do estar? Porque ele coloca, ele traz, né, o Kusch tem uma produção riquíssima a partir de uma profunda convivência que ele teve com os povos indígenas na Argentina. Então é a partir do pensamento indígena que ele vai produzir uma filosofia, o que ele chamou de uma geocultura latino-americana. Então é um dos autores da filosofia da libertação que eu destaquei no meu texto, não vai dar para falar de todos eles, né? Mas eu queria destacar essa relação dessa ambiguidade do ser e do estar que perpassa, né, a história da filosofia na América Latina, para que é nesse sentido que a filosofia da libertação se torna urgente e ao mesmo tempo ela emerge e ela não poderia surgir de um outro lugar que não a América Latina, né? Então a filosofia da libertação é um pensamento, é um movimento, né, filosófico
que é gestado a partir, principalmente, dos anos 60, anos 70, de uma forma mais sistemática, mas sempre lembrando que eu dizia que essas formas de pensamento, elas já estavam presentes ao longo da história das nossas lutas e de constituição histórica, né, do nosso continente, mas é principalmente a partir dos anos 60, anos 70, que intelectuais na América Latina se debruçam a escrever sobre essa temática, dando esse adjetivo, que não bastava fazer filosofia, que fazíamos já filosofia, né? Historicamente, já fazíamos filosofia na América Latina. Aliás, a filosofia está presente na América Latina desde sempre, né? Por que ela está presente desde sempre? Porque onde há pensamento, há filosofia, né? Então, aqui, se os gregos deram um nome, né, de filosofia, se o nome é grego, né, o fazer filosófico não é apenas grego, né? Porque é uma dimensão humana, o filosofar, né, o pensar sobre nós mesmos, pensar sobre o mundo, né? E aí a questão da libertação se torna urgente no sentido de a gente tentar compreender aquilo que o Marx, talvez lá no 18 Brumário, chama a nossa atenção, né, de por que a história se repete tanto na América Latina, né? Num primeiro momento como tragédia, no segundo como farsa, usando aqui, parafraseando Marx, né? No sentido de que a gente vivia o que na América Latina no período dos anos 60 e 70, né? A volta dos regimes de exceção, né? A ditadura militar, né? A ditadura civil-militar no Brasil, né? E em toda a América Latina. Então, entender por que esses recuos, né, com relação à democratização, à liberdade, à afirmação dos direitos políticos, sociais e humanos, sempre estão vindo à tona, né? Me parece muito contemporâneo isso, né? Muito próximo da gente. Então, o tema da opressão, da dominação e da violência é um tema que esses pensadores vão tomar para si. Então, não basta a gente reconhecer que temos uma cultura de dependência econômica, como a teoria da dependência construiu né, nos anos 60, nos anos 50, de que nós temos uma dependência econômica, política, cultural, não basta isso. A gente tem que, além de compreender essa condição de dependência e de dominação, a gente precisa produzir algo, né, que promova um pensamento libertador. E para fazer isso, a gente precisa entender a nossa condição colonial, essa relação, né, colonizador e colonizados. Então, a filosofia da libertação, ela se inscreve a partir desse lugar e ela se expande mundialmente. É um movimento filosófico que hoje é, sem dúvida, um dos mais férteis movimentos filosóficos contemporâneos, com pensadores no mundo todo. E para mim não me delongar muito, eu não posso deixar de falar, né? Assim, sem dúvida, o Henrique Dussel é um dos pensadores mais conhecidos desse movimento, né? Hoje professor na UNAM, no México, que tem uma vasta produção. Importante dizer também para quem está nos acompanhando que a obra do Dussel está disponível na internet, ele disponibilizou isso, está disponível no site pessoal dele, disponível também na página do Instituto de Filosofia da Libertação, que nós temos sede aqui em Curitiba, mas o Dussel é um desses, do expoente de um grupo, né, de uma geração de intelectuais que hoje já tem aí os filhos e os netos, né, eu já me insiro aí, acho que na terceira geração dos estudiosos aí da filosofia da libertação, e queria chamar a atenção para um outro que eu coloquei aqui, que me é muito especial, né, que é um autor que eu acabei fazendo a minha tese de doutorado sobre ele, que é o Raul Fornet Bettencourt, que tem um diálogo muito crítico e muito vivaz com o pensamento filosófico na América Latina, e em especial com a filosofia da libertação. O Fornet Bettencourt é um pensador de origem cubana e que reside na Alemanha há alguns anos. Ele é professor em Bremen, na Alemanha, e tem produzido, né, sobre a filosofia intercultural nesse diálogo, né, com a filosofia da libertação. Então, ele chama a atenção também para essa questão da cultura, né, que não basta nós produzirmos uma filosofia libertadora e de uma forma monocultural, né? Então, não se trata só de falar da América Latina, de Brasil ou de África, se trata de estabelecer um diálogo entre as culturas, né? E a dialogicidade entre a cultura representa a gente exercitar um ethos, né,
que é o ethos de conviver na diversidade, que me parece um outro tema muito atual, né, que nós, mais uma vez na história, né, os fatos têm nos mostrado a dificuldade de conviver com a diferença, né, a gente vem aí num movimento de negação do outro, né, negação, a violência contra as mulheres, a violência contra a população LGBT, contra a população negra, o extermínio dos jovens negros, né, nas nossas periferias, a violência contra as crianças, infelizmente são temas recorrentes, né, que a gente acompanha nos noticiários, e como o Rui dizia, a gente tem que pensar que racionalidade é essa, parece que a racionalidade moderna, europeia, produzida pelos clássicos, aí não está dando conta, por isso, mais do que nunca, a gente tem que pensar uma filosofia intercultural, da libertação, que pense os nossos desafios, né? Um outro pensador que é um precursor da filosofia da libertação é o nosso querido Paulo Freire, né? A gente tem que dizer que o Brasil tem um dos maiores intelectuais do mundo aí, não só da educação, eu concebo Paulo Freire como um filósofo da educação, que marca, né, e está entre um clássico da história, né, da humanidade no campo da educação e da filosofia, e é um brasileiro nordestino, né, que se colocou como tarefa a construção de um outro paradigma, né, para pensar os processos humanos, né, porque o que ele está falando, quando ele está falando de uma educação libertadora, não é nada mais do que a gente nos humanizarmos, né, de tomar nós como humanos como problema, né. O Paulo Freire inicia a justificativa da pedagogia do oprimido, que fez 50 anos, né, em 2018, falando, né, que mais uma vez na história os seres humanos se colocam como tarefa pensarem a si mesmo como problema. Isso lá em 1968 ele estava dizendo, né? E qual era aquele contexto, né? Guerra do Vietnã, maio de 68, né? As ditaduras na América Latina, ele no exílio lá no Chile, né? Porque foi expulso do seu país, justamente porque estava buscando produzir uma educação para a liberdade, a favor da democracia, né? De uma ação cultural emancipadora, e me parece ainda muito atual reafirmar, né, e não por acaso ele também está aí nas rodas, né, sendo caluniado, mesmo pelas pessoas que não leram, né, então a gente tem esse paradoxo também, né, que é o ataque aos nossos intelectuais, mesmo não os conhecendo, né, eu tenho para mim que algumas pessoas que usam o ataque nem leram um livro do Paulo Freire. E eu acho que todas essas buscas de reflexões críticas acerca de nós mesmos, da América Latina, nós brasileiros, as nossas questões, são buscas que nós temos que, o dever ético e político de compreender, conhecer os nossos intelectuais, conhecer os nossos artistas, as nossas produções, né? Porque aquilo que eles têm de limites para serem criticados é muito importante para que a gente construa um mundo melhor também, né? Não é no sentido de romantizá-los, né, e secularizar, mas acima de tudo, porque filosofia é isso, é construir o diálogo com a nossa tradição, e acho que eu queria concluir dizendo isso, né? Eu acho que essa síntese que foi difícil, né, porque a gente sabe que tem coisas que ficaram de fora, mas esse livro é uma síntese que aponta, né, a possibilidade de um diálogo com uma tradição de pensamento. Nós temos uma tradição de pensamento na América Latina que precisa ser conhecido e que é direito dos nossos jovens, das novas gerações conhecerem, e que eu fico feliz, né, que a gente está conseguindo contribuir um pouquinho com isso. Então, desculpa se eu me alonguei, a gente fica à disposição para o diálogo, como o Rui falou, seja pelas redes sociais, seja pessoalmente, e dizer mais uma vez a minha alegria de estar semeando um pouquinho dessa possibilidade, porque aonde há filosofia, há a possibilidade de um novo construir, de uma utopia, né, e isso se constrói na caminhada. Muito obrigada. Ai, eu sempre esqueço, já tenho... Obrigado, professora Gisele. Mais uma vez, agradecendo por ter aceito o desafio de escrever, né, concluir essa obra, né, com o capítulo 6, Filosofia da Libertação, e daí trazendo alguns autores, como ela mesma falou, né, o Raul, que acho que também é um outro que traz uma inovação da filosofia, né, na segunda metade, aí, mais já para o final do século XX e começo aí do século XXI, né, nessa proposta de um diálogo interculturas e não de uma
conversa de uma cultura se impondo sobre a outra, né? Não, que não seja um diálogo monocultural. Isso, né? né? Porque tem um conceito importante no Fournet, que eu acho que é sempre bom de dizer, né? Que a filosofia, mesmo as filosofias críticas ao longo da história, como a teoria crítica da escola de Frankfurt, o próprio marxismo, e em algum sentido a própria filosofia da libertação, é um diálogo monocultural, ele usa esse conceito, né? Daí ele diz assim, a gente precisa ampliar o mapa mundi da filosofia, e é nesse sentido que a gente precisa olhar para as outras formas de expressão do pensamento filosófico, que estão presente na cultura oral, nas outras formas de expressão filosófica, como a literatura, a poesia, o cinema, né, a própria... as artes plásticas, né? Então acho que o Fournet ele chama a nossa atenção para a gente transformar a filosofia. Essa é a palavra que ele utiliza. A filosofia precisa ser transformada para que ela seja intercultural. Não sei, Douglas, se por acaso tem alguém que mandou alguma questão aí pela internet, não? Não, o Diego manda parabéns, eu estou tentando acompanhar os comentários pelo Facebook aqui. Tá. Então a gente encerra essa primeira parte, né? E a gente fica aí à disposição de vocês, se por acaso quiserem fazer alguma pergunta, né, algum comentário, né? Estamos aqui à disposição por mais um tempinho, para depois a gente brindar, né, esse lançamento também, tá? Fernando? Posso falar aqui ou... Se puder falar no microfone, seria... Porque daí... Por conta da captação. Oi, é uma curiosidade. Como o Brasil tem essa identidade portuguesa, muito forte do português, e o restante da América Latina mais espanhol, vocês abordam... como é que vocês abordam isso dentro da pesquisa de vocês? Quando se fala em uma filosofia latino-americana, apesar que na Europa estão do lado, um do outro lado, né? Mas não sei se deu para entender a pergunta, se ficou clara, mas é isso. Acho que eu vou... Bom, uma primeira tentativa de buscar esse movimento de trazer autores, tanto brasileiros quanto de outros países da América Latina, então da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, do Peru, do Chile, do México e assim por de Cuba, né? Para dizer o seguinte, olha, nós temos pensadores que buscaram pensar não somente o lugar que ele estava, o país, né, a região do continente, mas o continente como um todo, né? Tem, como você falou, a Gisele também falou anteriormente, tem essa formação histórica nossa, né? E aí a gente se imagina como se nós fôssemos um continente dentro de um outro continente, né? E essa construção, ela é uma construção histórica, de negação dessa integração. E o que a gente não percebe, né, quando a gente fala assim, nós latino-americanos não percebemos, é que essa não integração nossa, ela nunca foi benéfica para nós, muito pelo contrário, né? Ela sempre facilitou a interferência de poderes estrangeiros. Então, pegamos lá desde, por exemplo, no processo de colonização, Portugal e Espanha, mas depois, após as independências, nós podemos pegar a Inglaterra, que trabalhou com essa divisão, depois veio os Estados Unidos disputar a hegemonia por aqui, e continua trabalhando nessa divisão, né? E, claro, enquanto nós não nos identificarmos como pertencentes a esse continente, né, a gente não cria essa identidade, e não criando essa identidade, a gente não consegue pensar que os problemas nossos são praticamente os mesmos, né? E aí, lógico, né, quando a gente não se une, quando a gente não se junta, fica muito mais fácil de alguém de fora controlar, né? Aliás, o Maquiavel já traz isso, por exemplo, no Príncipe, né, na obra O Príncipe, que ele escreveu lá na Idade Média ainda, né? Quando ele escreve a obra O Príncipe, que ele fala para aqueles que se interessassem em unificar a Itália, né, que a não interferência estrangeira no que hoje é o território italiano, no Estado italiano, né, ela só ocorreria quando as cidades-estados se unissem, se formassem um único poder, digamos assim, né? Então isso a gente trabalha um pouco na obra, a partir de trazer esses autores, né, com os mesmos problemas, exatamente para nós nos percebermos, né, fazendo parte de um mesmo continente, né? E por isso que eu comecei falando exatamente
pegando a música lá do Milton Nascimento, né? Quer dizer, se a gente continuar, né, olhando para o mar, né, de costas para o Brasil e para a América Latina, né, a gente não vai fazer, com certeza, desse lugar nem um bom país, nem um bom continente. Se a Gisele quer falar alguma coisa? É bem complexa essa questão que o Fernando traz, assim, acho que a gente não tem tempo assim, para problematizar, e eu sou lenta para pensar, tenho que ficar refletindo. Mas, assim, eu acho que tem uma questão que você me lembrou, Fernando, que a gente tem um autor brasileiro que participou ativamente do movimento conhecido como Movimento História das Ideias na América Latina, que é um movimento que acaba sendo precursor da filosofia da libertação, né? Então, que é o João Cruz Costa. O João Cruz Costa é um filósofo brasileiro que ele era professor na Universidade de São Paulo. Ele participou junto com o Salazar Conde, o Paulo Zéia, né, a Roy e vários outros pensadores. O primeiro exercício que esses intelectuais, era uma rede de intelectuais de vários países aí na América Latina, se colocaram, foi de compreender como que a filosofia se fez presente aqui. Então, por exemplo, o Zéia vai fazer um estudo aprofundado sobre a questão do positivismo no México, né? E o João Cruz Costa publica uma obra que eu considero um clássico do pensamento brasileiro. A última edição que eu encontrei desse livro é de 1953, que se chama Contribuições à História das Ideias no Brasil. Acho que é esse o título, se não me engano. Contribuições à História das Ideias no Brasil. Ele faz um apanhado histórico muito importante dessa tua questão. Contribuições à História das Ideias no Brasil. O desenvolvimento da filosofia no Brasil e a evolução histórica nacional. 56, a última edição que a gente tem. E o João Cruz Costa ele faz uma retomada histórica de como a filosofia se fez presente no Brasil. E aí ele aponta um pouco essa especificidade portuguesa nossa. Vários elementos, né? Então, ele vai até o início aqui do século XX, né? Que a gente tem um movimento modernista, né? Uma forte influência e algo muito original nossa, né? Olhar para a filosofia no Brasil, eu sempre olho e digo, olha, vamos olhar para a nossa arte, para a nossa literatura, que a gente fez uma revolução estética muito mais do que uma revolução filosófica no sentido moderno do termo, né? E o João Cruz Costa chama a atenção, por exemplo, para uma característica muito portuguesa, que é a contra-reforma, enquanto os outros países na Europa estavam fazendo a reforma protestante, que marca principalmente essa mudança, que é o paradigma iluminista, né, que vai passar também por uma reforma da Igreja. Ele vai dizer como que Portugal responde a isso? Responde com uma contra-reforma. Nós somos frutos disso, né? Nós somos antiliberais, inclusive. Então, a gente precisa entender isso, entender o Brasil, né? A gente é muito colonial. Por isso, não é à toa que a gente volta à Idade Média. Porque nós somos... A ideia de Estado democrático de direito, a ideia de liberdades individuais, né, ainda não é algo que está na nossa cultura. De tão oligárquicos, né, tão coloniais que são. Então, ler um autor como João Cruz Costa é muito importante para entender isso, né? A influência do pensamento positivista aqui entre nós, né? O Fournet fez um estudo, né, uma das teses de doutorado do Fournet, quando ele estava na França, ele foi aluno de Sartre, de Merleau-Ponty. Ele fez uma tese sobre a questão do marxismo na América Latina. Ele também vai fazer uma análise da peculiaridade de como o pensamento marxista se faz presente aqui, principalmente no contexto de Guerra Fria, né, em que a gente traz uma leitura, uma certa leitura de Marx, né, e que tem uma característica aí, né, via Partido Comunista, em torno aí dos regimes stalinistas. Não está muito nessa seara, dessa polêmica aí, que é muito fervoroso. Mas o que é legal de a gente falar nisso? É que os nossos intelectuais se colocaram como tarefa nos compreender em termos de pensamento, né? E o Darcy Ribeiro é fantástico na reflexão que ele traz. O Darcy Ribeiro é um cara muito reconhecido como antropólogo, sociólogo, né? Eu acho essas gavetinhas produzidas aí pela fragmentação de conhecimento da modernidade uma perversidade, assim como a gente fragmenta as culturas, os povos, a gente fragmenta as áreas de conhecimento, colocando cada uma numa gavetinha, né? E ainda que essas áreas tenham especificidades e um método próprio, né, e objetos próprios, eles são modos de pensar a realidade. E o Darcy, num livro chamado A América Latina Existe, um livro que é uma conferência, acho que ele deu, ele faz uma reflexão muito rica acerca dessa relação do Brasil com a América Latina.
E ele levanta lá, por exemplo, aquilo que o Luiz chamava a nossa atenção, né? Aqui, de que nós somos, por um lado, nós estamos no mesmo barco, somos oprimidos, somos frutos da violência, estamos de uma tradição cultural autoritária, né? Frutos de uma tradição eurocêntrica. Isso é o que nos une, mas nós temos uma diversidade que é a nossa riqueza, né? Essa diversidade étnica, cultural, linguística, né? É importante dizer que a América Latina não é um continente que se fala espanhol e português, né? É um continente que fala mais de 300 línguas, né? Só no Brasil são mais de 200 línguas, se nós olharmos para a nossa diversidade étnica, né? Lembrando que os nossos indígenas, diga-se de passagem, que estão no acampamento Terra Livre, lá em Brasília, ensinando como é que se faz política, né? É para lá que a gente tem que olhar para aprender a fazer política. Como é que se resiste, como é que é possível construir as coisas de forma horizontal, participativa, né? Então, existe um pensamento aí que a gente ainda não está dialogando com ele também, que é o pensamento de mais de 100 etnias indígenas que nós temos só no Brasil, por exemplo. E o Darcy é um autor que nos olhou para isso, né? Ele morreu dizendo, né, que tudo que ele tentou fazer, ele fracassou, né? Mas que ele faria tudo de novo, né? Ele tentou fazer ele construiu um projeto de universidade para o Brasil, né? Ele tem uma obra fantástica, não só porque ele é um dos precursores da Universidade de Brasília, mas também porque ele produziu uma obra chamada Universidade Necessária, que era um projeto de universidade para o Brasil que o Darcy tinha. Ele também lutou a vida toda em defesa das causas indígenas, dos direitos humanos, né, da educação, né, da cultura. E ele morreu dizendo, né, que todas as causas que ele levantou eram causas perdidas, né, que o fracasso, né, dele é um fracasso que ele faria. Ele viveria mais uma vida para fracassar e continuar lutando por essas questões. Então, olhar para esse como ele, para mim, só me fortalece, né, que a nossa causa não é uma causa perdida, né, a gente precisa. Mas a tua questão é uma questão que dá muitos temas aí de pesquisa, viu, Fernando? Entender o Brasil nesse contexto. Mais alguém? Temos mais uma pergunta. Boa noite, eu sou estudante de teologia e eu gostei muito da introdução que vocês fizeram com relação à abordagem de como escreveram o livro, não é? Que é trazer essa intelectualidade para o real e não só ficar no abstrato, porque a gente fala em filosofia e já acha que é um cara filosofando, falando coisas do além, do outro mundo, que é também um pouco, mas eu acho que fazer esse link com a realidade é muito interessante. Então, pensando já nesse campo mesmo de trazer para nós, não é? Hoje saiu uma notícia, já foi, acho que desde ontem já está tendo corrente dessa notícia, né? Que o nosso ministro da Educação ele vai diminuir os subsídios e os incentivos para matérias como filosofia e focar mais nessas ciências exatas, né? Enfim, chegou até a frase de os pensadores já pensaram no Brasil, agora está na hora da gente construir o Brasil, basicamente isso, uma coisa. Então, eu queria saber, na opinião de vocês, assim, o que vocês acham disso, né, em palavras rasas, e quais seriam as consequências dessa coisa toda, já que é mesmo o campo que vocês estão abordando, né, trazendo para a realidade. Obrigado. Bom, eu penso assim, o ministro da Educação que chega a público e diz o seguinte, olha, tem certos conhecimentos que são importantes e outros não são, a primeira coisa que ele deveria fazer no dia seguinte era pedir demissão. Né? Porque, no meu entendimento, eu penso assim, todo conhecimento produzido pelo ser humano é necessário. Porque se não fosse necessário, não teria sido criado, descoberto, pensado, refletido assim por diante. Né? É claro que essa fala é uma fala daquele perfil, aquele estilo assim, utilitarista, imediato, né? E que olha para a juventude que se quer formar para o país apenas com um único foco, com um único objetivo. Né? E quando nós pensamos a educação era muito mais ampla do que simplesmente formar uma mão de obra qualificada, e tem que ser bem qualificada, tem que ser competente, mas ela tem que ter também essas outras dimensões da existência humana. Né? Nós não somos apenas o homo faber, né? Nós não somos um sujeito apenas que faz
o sujeito que trabalha, né? Nós somos o sujeito que pensa, que sente, que sofre, que tem outro, que acredita, que tem outras dimensões que precisam ser trabalhadas pela educação. E aí quando então vem essa fala assim, olha, nós não vamos mais investir nessas áreas, né, porque nós temos que investir em outras áreas, a gente começa a pensar o seguinte, tá, mas será que é investido assim tanto recurso na formação das humanidades, né, nos cursos de arte, nos cursos de história, de geografia, né, de teologia ou das ciências da religião ou de filosofia? Quer dizer, será que esses cursos são assim tão caros que eles são os culpados agora pela crise financeira que o país vive, por exemplo? Né? Então eu tomo essa frase como uma frase assim extremamente infeliz, né? De alguém que não deveria partir de quem partiu pelo cargo que ocupa. Só salientando que o contexto completo da fala está na crítica, e eu não sei o que vocês pensam sobre, de hoje um aluno de ciências sociais ou de filosofia na rede universidade pública, ele leva 10, 11 anos para sair de um curso e que muitos deles, essa é a fala também do ministro, serviram como uma militância para o governo que saiu nas eleições passadas. O que vocês pensam para completar? Até porque eu acho que a gente tem que ser justo, até porque a fala do professor inicial nós temos que trabalhar com contraditórios e sermos justos na nossa fala. Porque o ministro ele fala isso também, que a ideia de parar de investir, que eu discordo, mas completando a fala dele da motivação de um aluno de filosofia na rede pública, de sociologia, levar 10, 11, 12 anos para sair, porque fazia muita militância para o governo que saiu, queria saber o que vocês pensam a respeito disso. Oi, como é que é o seu nome? Eduardo. O Eduardo e o rapaz... Emerson. Emerson? Isso. Bacana, obrigada pelas perguntas. Então, eu lembrei, assim, quando você estava falando da Declaração de Paris sobre a filosofia, não sei se vocês conhecem esse documento, né, da década de 90, né, 95, né. A Declaração de Paris é um documento que marca muito o final do século XX, né, vários intelectuais, filósofos e filósofas. Quem representou o Brasil nessa declaração foi a Mariana Chauí, e é um documento que demarca uma posição ali naquele contexto da década de 90, em que, entre outras coisas, afirma o seguinte, que a filosofia, ela está para a democracia, que as sociedades democráticas, elas trabalham e promovem a filosofia, e as sociedades que caminham, né, para os modelos autoritários e tiranos, elas negam o pensamento filosófico. É um documento importante de ser revisitado sempre, né? Porque a dimensão desse tipo de expressão, quando isso vem de um representante do Estado, é bastante assustador. Né? Porque a gente tem que pensar a quem interessa a não promoção do pensamento. Né? Com relação ao contexto, eu não acompanhei, eu estava trabalhando muito essa semana, não consegui nem ler jornal, acompanhar as redes sociais, né? E como professora de filosofia, eu tive várias bancas essa semana de defesa de dissertação, né? Não consegui acompanhar, só vi assim, os comentários superficiais, então não tenho muitos elementos para fazer uma análise mais aprofundada. Mas o que me parece que o Eduardo, né, que o Eduardo traz, me parece uma coisa assim, meio que se você toma a exceção como regra, então vamos eliminar, né? Bom, eu conheço pessoas que para se formar em medicina, né, precisam de 8 anos. Então, vamos fechar os cursos de medicina, é muito tempo, vou formar médico de uma forma rápida. Né? Então, é meio estranho, me parece, uma análise muito superficial do problema. Né? Uma outra coisa que eu queria ressaltar nesse contexto, acho que é importante lembrar que na última década, aí, nós vínhamos num movimento bem diferente, né, que era um movimento de tentar ampliar, via, inclusive, a aprovação do Plano Nacional de Educação, né, a gente conseguiu, depois com um atraso aí de mais de 20 anos, né, a gente conseguiu aprovar um Plano Nacional de Educação que afirmava, entre outras coisas, né, uma ampliação do investimento em educação em todos os níveis, da educação infantil ao ensino superior. Né.
E entre outras coisas, a questão do investimento para que a gente chegasse a 10% do PIB em educação. O Brasil é um dos países no mundo que menos investe em educação. Então, quando a gente começa a ser seletivo e dizer, vamos investir ali e não aqui, significa um descompromisso do Estado, quando isso vem, né, de um representante do Estado, dizendo, a gente não vai investir, né? E a gente vai selecionar o que tem que ser investido. E aí a gente tem que se perguntar, né, que tipo de técnicos, cientistas, engenheiros, veterinários, né, vão ser formados, né, sem formação humana, né? Porque é do humano que nós estamos falando, né? Se é possível a gente conceber alguma área de conhecimento sem formação humana, né? Então isso também é uma visão, me parece, muito estreita acerca do papel e da contribuição da filosofia e da sociologia e as outras áreas das humanidades, como a arte, né, para a formação humana. A gente não pode abdicar tão fácil, como a gente abdica tão facilmente, né, de conhecimentos, né, produzidos pela humanidade que estão a serviço da humanização. Então isso é uma coisa que a gente tem que olhar com muita seriedade. Né? Muito perigoso isso para a democracia. Não é perigoso só para a faculdade de filosofia, não é a professora de filosofia que vai ficar desempregado, isso não é novidade na história. Né? Aliás, quem vai trabalhar com filosofia achando que isso é emprego, me desculpa, né, gente? Tá, tem outras coisas aí que dá para fazer, né? Mas a dimensão do que representa isso para a democracia, para a construção de uma sociedade democrática, é isso que me assusta. Faltou só a opinião da professora sobre a fala do ministro, onde ele afirma a militância em cima desses alunos, dessas áreas do saber, porque eu concordo em partes com o seu discurso, em partes, e que isso é público. A gente vendo vídeos em universidades federais, onde pessoas que pensavam ao contrário desses alunos, que eram, direita e esquerda, quem era de direita estava sendo impedido de entrar para a sala de aula, impedido de entrar na faculdade. Isso é público. Isso, qualquer um que tem um WhatsApp, um Facebook, conseguiu presenciar isso nas últimas eleições. O que eu queria saber, já que a gente está falando de livre pensamento e de aceitar o contraditório, um pano de fundo dado pelo ministro foi justamente esse, porque foi visto uma militância. O que a senhora pensa, se a senhora concorda ou se a senhora discorda da fala do ministro? Eduardo, sabe o que eu penso? Que a democracia se produz também no conflito. Isso é um aprendizado dos processos democráticos. Né? Quem tem dificuldade de lidar com o dissenso não são pessoas democráticas. E a tradição antidemocrática, você falou de militância, me parece que assim, associa essa ideia de esquerda e direita, essas coisas. Essa polaridade, né? ela é uma polaridade perpassada por uma pouca tradição democrática, né? que atinge a todos. Atinge, né? Por isso que a filosofia é importante, né? Porque a gente precisa pensar como é que a gente constrói seres humanos melhores, mais plenos. Né? Então, esse problema, por exemplo, que você traz, né, é um problema da ausência da filosofia, no meu ponto de vista. Né? Quanto mais a gente filosofasse, mais condições a gente teria de construir sujeitos democráticos que saibam lidar com o contraditório, mediar conflitos, né, com o dissenso. Então, os problemas, né, da ausência, eu até acho curioso quando se associa, eu vou falar uma coisa aqui que talvez não agrade aos meus colegas da filosofia e da sociologia, né, que eu acho muito curioso quando a gente sempre associa filosofia e sociologia ao campo progressista. Eu queria que me apontassem aonde, em quais departamentos de filosofia estão os pensadores progressistas, porque eu conheço muito poucos. Né? Inclusive, por isso, só em 1919 a gente está publicando um livro sobre filosofia na América Latina. 2019. Desculpa. 1919. Porque há 100 anos, é isso que eu ia falar, 100 anos atrás, isso era impossível, entende? Então, a dimensão conservadora do nosso pensar é próprio, inclusive, das nossas instituições universitárias. Então, essa ideia, de que tudo que é de filosofia e sociologia é crítica, é progressista, é de esquerda, ou, né, é algo bastante raso. É comunista, né? Tudo é comunismo, né? É uma coisa muito rasa e da ausência de uma compreensão mais crítica. Por isso que precisa se ler mesmo sobre o que é
filosofia na América Latina. Ela tem uma face que não é só a face da afirmação das liberdades. E isso perpassa as instituições universitárias. Então, afirmar a democracia, mais do que nunca é necessário, que é afirmar a possibilidade de que a gente dialogue, que a gente possa construir uma sociedade melhor, mesmo na diferença. E o instrumento que a gente tem para fazer isso é a palavra e não a violência. É o conhecimento, não a violência. Isso também é um aprendizado que a gente precisa fazer. Como eu estou sim, eu sou só gatinho. Rapidamente, né, agradecer, parabenizar os autores pela publicação do livro. Com relação às questões que foram colocadas, né, eu hoje ainda falei isso com a professora, né, que todo dia parece que tem que aparecer algo para pautar o que a gente vai pensar, o que a gente vai dizer. E será que aquilo mesmo é o mais importante para o nosso país, para o desenvolvimento da nação? Eu acredito que a professora colocou muito bem, né, essa briga de direita e esquerda, ou partido X ou Y. Luiz, a filosofia é muito anterior a isso. Aliás, o exercício para desdizer a filosofia também é filosofia. Por isso a professora falou bem, né, essa coisa perigosa. Mas quando é isso, já não é mais filosofia, porque justamente a filosofia é para a gente fazer essa autocrítica. E hoje eu estava dando uma olhada nas coisas do Twitter, acompanhando isso, né? Aí um diz assim, porque se as humanidades dessem certo, o Brasil teria avançado muito. Mas quando que a humanidade aqui no Brasil foi seguida, ou foi colocada, siga esse pensador, a educação tem que seguir essa? Então, não, o pessoal fala, mas aí o outro vem e diz assim, não, mas engenharia também, aí faz barragem, faz não sei o que, cai tudo, quebra, cai ponte. Então, quer dizer, começa uma confusão desnecessária. Né? E olha, ciências humanas são fundamentais, mas todas as ciências, de alguma forma, são para o bem do ser humano. Lembra o Platão, né? O Platão lá, o que adianta você ter uma máquina que transforme pedra em ouro se você não sabe o que fazer com o ouro? Então, quer dizer, assim, formar só o técnico, eu penso um pai, assim, que tem um filho pequeno, que nem eu, olha só o que o governo quer para o meu filho, né, que ele consiga lá um emprego de apertador de parafuso e beleza, vai ser muito feliz. Para mim, e o ser humano não vale nada, só é para trabalhar, quer dizer, olha, tem alguém, ou alguns, e aí não é só o governo X, do partido X, do Y, mas aí nós temos uma história longa aí também que é de desvalorizar mesmo, né, essa questão humana, do desenvolvimento humano, né, de pensar assim, poxa, mas não é só isso, a vida não é só isso. Não, você nasceu pobre, meu amigo, então o teu destino é destino, né? Em sentido, destino é isso que te resta, e queira ou não, a educação, ela proporciona, assim, esse aspecto libertador, mas aqui no Brasil, se fala em libertação, já a teologia ficou comunista, né? O que a teologia e a filosofia estão fazendo na universidade? Começou com ela, a mãe de todas as ciências, né? A gente tem mania de faz a reforma, manda a mãe embora, reforma a casa, manda a mãe embora. Que isso? Então, eu acredito que esse exercício, por que a minha opinião tem que imperar? E se tem uma coisa que aconteceu, foi isso. Quem é que quer cercear, não quer deixar o outro falar? Porque diz, não, você que atrasa, o outro, não é você que atrasa o país. Ou são os dois, de fato. Né? Porque quem é que quer? Melhor matar todos, daí não atrapalha, daí o país avança. A gente sabe que não é esse o caminho, né, gente? Não é por aí. Então, filosofia para quê? Filosofia é para isso. Mas que país é esse, né, que a gente precisa ficar explicando que a filosofia é importante? É um pouco absurdo também isso, né? Então, fica aí uma reflexão. Ok. Acho que encerramos por aqui, então, a nossa live, a nossa primeira parte de lançamento do livro. E aí convido os presentes que estão aqui a se dirigirem aqui à sala ao lado para um coquetel. E, pessoal, vocês que nos acompanham à distância, né, pelas redes sociais,
né? Muito obrigado pela presença até esse momento, pelos comentários e o que vocês mandarem, depois a gente vai tentar de alguma maneira respondê-los, tá? E fica aí novamente o convite, o desafio de ler, né, essa obra e mandar as críticas, mandar os comentários, a gente aceita todos de bom grado. Tenham todos uma boa noite.